Quantos jogos a Globo já transmitiu do seu time do coração nesse Campeonato Brasileiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta e conto também quem são os queridinhos e aqueles esquecidos pela principal emissora do país. Isso tem interferência direta na parte financeira. Também quero falar a respeito de Juan Fran. Por que o lateral direito foi ausência na partida contra o Red Bull Bragantino outro dia? Tem novidades sobre a venda do Lincoln, agora oficial, valor bem baixo. Quero falar ainda a respeito de Leila Pereira, que resolveu abrir os cofres para fazer uma festa pro torcedor do Palmeiras. E por último, mas não menos importante, os índices de audiência recordes da vitória do Santos contra o Boca Juniors nos canais Fox Sports. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e fiquem atentos nessa dica muito legal. Se você quer acompanhar o futebol de um jeito diferente, junte-se agora a Betano. A Betano é uma casa de apostas europeia que a cada dia mais cai no gosto do apaixonado por futebol e esportes no Brasil. A marca inclusive estreia nesse domingo como patrocinadora master na camisa do Atlético Mineiro em jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense em Belo Horizonte. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo o download do aplicativo disponível para Android. Na Betano você pode apostar em todos os esportes mais populares, como futebol, basquete, tênis, mas também em esportes, como League of Legends, Counter-Strike, Dota e outros. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. Nosso palpite essa semana vai numa seleção múltipla de 4 jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória do Santos em cima do Botafogo, vitória do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense, vitória do Internacional em casa contra o Fortaleza e empate no clássico entre Palmeiras e Corinthians. Nossa aposta vai ser de R$50, a odd total de 13,37 e o retorno potencial de R$ 668,53. Agora é só confirmar e começar a torcer. Cadastre-se no site betano.com através do link na descrição desse vídeo e ainda ganhe um bônus de boas-vindas de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando a respeito da audiência espetacular da vitória do Santos por 3-0 contra o Boca Juniors nas semifinais da Libertadores da América. A partida da última quarta-feira registrou média de audiência de 11,5 pontos nos canais Fox. Foi o recorde de audiência dos canais Fox desde o início da Libertadores da América. É também a maior audiência da TV fechada em 2021 no país. Além dos 11,5 pontos de média, os picos de audiência dessa partida chegaram a 13 pontos. Com isso, os canais Fox Sports, desde o início da bola rolando até o apito final, só ficaram atrás da Rede Globo de televisão, também considerando as audiências dos canais abertos. Então você pega audiências de canais abertos e fechados enquanto a bola rolou, a Globo ficou em primeiro, o Fox Sports ficou em segundo, depois apareceram SBT, Record, Bandeirantes e todas as outras emissoras de TV paga. Essa foi a maior audiência da história do Fox Sports, com Libertadores da América, 11,5 pontos. A segunda maior audiência havia sido de Flamengo e Barcelona de Guayaquil, jogo pela fase de grupos da Libertadores, com 9 pontos de audiência. Já o confronto recente entre Santos e Grêmio, partida das quartas de final da Libertadores, havia obtido 8,5 pontos de audiência. Por que a audiência foi espetacular desse jeito? Primeiro pela relevância do jogo, uma semifinal de Libertadores com Santos e Boca Juniors, depois porque os canais Fox transmitiram com exclusividade esse jogo, assim como já havia acontecido na terça-feira com o SBT, que transmitiu sozinho a classificação do Palmeiras, mesmo com derrota por 2-0 pro River Plate. Cheguei a te contar sobre os excelentes índices de audiência também do SBT. No dia 30 de janeiro, na grande final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, a transmissão será em conjunto
do SBT em TV aberta, dos canais Fox em TV fechada. E só para completar, com esses 11,5 pontos de audiência, Santos e Boca Juniors entraram para a lista dos 10 jogos mais assistidos na história da TV paga no Brasil em 31 anos. Só para vocês entenderem como foi bom esse resultado. Bora falar agora sobre a saída de Lincoln de forma oficial agora para o Vissel Kobe do Japão. Cheguei a te contar outro dia que a negociação havia avançado bastante, que já estava no departamento jurídico do Flamengo. Foi quando o FC Cincinnati, time dos Estados Unidos, melhorou sua oferta e a partir daí iniciou-se um leilão. Leilão absolutamente normal, faz parte para o Flamengo tentar buscar o melhor valor possível para um atleta revelado nas categorias de base. Mas, ainda assim, considerei, na minha opinião, o valor obtido pelo Flamengo na negociação um valor muito baixo. Lincoln tem só 20 anos de idade e, embora não tenha números expressivos como profissional, são só 9 gols desde 2016, quando ele é promovido para o time de cima. O fato de ser muito jovem, com passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira, na minha opinião, fazia com que ele valesse mais do que os 3 milhões de dólares obtidos na negociação. Esse vai ser o valor, 16 milhões de reais, trazendo para a nossa moeda, vai ser o valor que o Vissel Kobe vai investir por 75% dos direitos econômicos. O Fly ainda fica com um percentual de olho numa venda futura. Esse pagamento vai ser feito ao longo de todo o ano, nem vai ser pagamento à vista, vai ser diluído em várias parcelas, mas o Flamengo até dezembro de 2021 vai contar com esses 16 milhões de reais. A proposta do FC Cincinnati era parecida, mas o Lincoln optou por jogar no Japão. Ele entende que vai ganhar mais lá no Japão e vai ter maiores condições de evoluir na carreira na comparação com o que aconteceria se ele tivesse ido para a Major League Soccer, futebol americano. Queria saber a sua opinião. Esses 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais, estão ok pelo que representam o Lincoln? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que promete uma festa gigante e cara na despedida, no embarque dos jogadores alviverdes para a partida contra o Santos em 30 de janeiro. Bora explicar direito essa história. O jogo vai acontecer no Rio de Janeiro, no Maracanã, isso já está definido e você certamente já sabe. E o Palmeiras vai preparar, com a ajuda da Leila Pereira, dona das empresas Crefisa e Faculdade das Américas, os torcedores do Palmeiras vão preparar uma festa parecida ou até maior daquela que a gente assistiu na última terça-feira, enquanto o Palmeiras se locomovia do CT onde treina e se hospeda até o Allianz Parque, palco da partida contra o River Plate. Como é que a gente pode cravar essa história? Vazou um áudio em que a Leila Pereira se comunicava com o André Guerra e o Paulo Serdã, que são os dois principais responsáveis pela Mancha Verde. Nesse áudio ela dizia: André, Paulo, meninos, vamos fazer uma festa. Essa já foi espetacular, mas vamos fazer uma outra. Eu não sei se é dia 30, se é um dia antes que eles vão para o Rio. Seja qual for, André, Paulo, conta comigo aí. Vamos fazer uma coisa inesquecível, fecha aspas. Até confirmei com o pessoal da assessoria de imprensa da Leila, que de fato era ela nesse áudio, e que ela tem a intenção de ajudar, bancando, financiando uma festa, algo parecido com o corredor alviverde que a gente já se acostumou. Isso é muito bacana, isso é muito legal, tirando o fato de que estamos em pandemia, com números recordes de mortes, e toda vez que você promove que as pessoas vão à rua, você pode estar ajudando ou estimulando com que o vírus continue se proliferando e aumentando o número de mortes. Bora falar agora sobre o São Paulo e te ajudar a entender porque o Juan Fran, que virou titular do São Paulo nas últimas rodadas, não participou da partida contra o Red Bull Bragantino, jogo no dia 6 de janeiro, jogo que abriu esse ano e que o São Paulo perdeu por 4-2 em Bragança Paulista. A escalação do São Paulo para aquela partida foi bem surpreendente, as ausências do Juan Fran e do Arboleda pegaram todo mundo de surpresa e dentro de campo a defesa foi muito mal, uma das piores exibições do sistema defensivo do Tricolor em toda a competição. E eu queria dividi-los com vocês, além de ampliar, de acrescentar algumas informações. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa da comissão técnica do Tricolor e essa pessoa me disse que ou seja, diante dos microfones, a justificativa do São Paulo é que o Juan Fran tem problemas particulares, ou melhor, tinha problemas particulares que o impediam de entrar em campo. Em off, essa mesma pessoa afirmou o seguinte: havia uma pendência no contrato de trabalho do Juan Fran com o São Paulo.
pendência na renovação do contrato, isso porque o vínculo do Juanfran terminou em 31 de dezembro e haveria necessidade de uma prorrogação. Essa prorrogação aconteceu até o fim do mês de fevereiro para que ele pudesse disputar as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. E em meio às conversas para essa prorrogação, houve uma exigência do advogado espanhol do Juanfran em relação a dívidas que o São Paulo tem com o lateral direito. O São Paulo não conseguiu cumprir algumas das questões relacionadas ao salário, aquilo que havia sido combinado. Vale a lembrança de que o São Paulo resolveu parcelar 50% dos salários que seriam pagos para todo o elenco na temporada passada e vão ser pagos a partir de março desse ano. Talvez essa até seja a pendência, a forma como o advogado do Juanfran quer esse pagamento, preocupado com o fato de o Juanfran poder estar deixando o São Paulo em fevereiro, e a partir daí houve uma discussão. Enquanto não se chegava a um acordo, o São Paulo optou por bem não colocar o Juanfran dentro de campo. O desastre aconteceu em Bragança Paulista. A partir daí o São Paulo acelerou esse processo de renovação do contrato, aceitou as exigências, ou essa exigência do advogado do Juanfran, e ele já esteve em campo na partida seguinte contra o Santos. Bora fechar o vídeo com um levantamento bem legal que eu fiz, deu um baita trabalho, mas valeu a pena. Vou te contar a partir de agora quantas partidas o seu time teve exibidas em TV aberta, ou seja, na TV Globo no Campeonato Brasileiro. Por que essa conta é importante? Porque além de mostrar quem anda com moral, quem anda prestigiado pela principal emissora do país e quem não anda, mostra os queridinhos e aqueles esquecidos, é importante lembrar que cada partida exibida em TV aberta no Campeonato Brasileiro rende R$1.200.000 a cada clube. Isso porque mudou-se o modelo de transmissão, de pagamentos de transmissão do Campeonato Brasileiro. 40% do bolo é dividido de forma igual entre os 20 times da primeira divisão, 30% se dão de acordo com a classificação final do campeonato e mais 30% são pagos de acordo com o número de partidas exibidas em TV aberta, ou seja, na Rede Globo. R$1.200.000, esse é o valor de cada partida exibida. E eu vou começar a te contar agora, do menor para o maior, quais os times que tiveram mais exibições. A última colocação pertence ao Goiás, que não teve nenhum jogo exibido entre os 29 que já disputou no Campeonato Brasileiro. Por opção da Globo, o Goiás foi excluído e, além de provavelmente ser rebaixado e não ter direito àquele prêmio de 30%, até agora não tem nenhum real em direitos de transmissão por causa de partidas. A 19ª colocação é do Red Bull Bragantino, que só teve 2 jogos exibidos na TV Globo e por isso vai receber até agora R$2.400.000, R$1.200 é a conta para cada jogo. Na 18ª colocação aparece o Atlético Goianiense, 3 jogos exibidos, R$3.600.000. Aí na 15ª colocação nós temos um empate. O Atlético Paranaense, o Ceará e o Fortaleza com 4 jogos cada um, R$4.800.000 para cada time. Vale lembrar que na temporada passada o Atlético Paranaense havia sido o time com mais jogos exibidos em TV aberta. Na oportunidade, o Atlético também não havia se acertado com a Globo para o pay-per-view, e uma estratégia que a Globo criou para não perder muitos jogos do Atlético Paranaense, para não ter jogos no escuro no pay-per-view, foi de exibir esses jogos em TV aberta. O Atlético resolveu repetir essa estratégia para 2020, mas a Globo retrucou e decidiu excluir o Atlético. Foram só 4 jogos, tem também uma guerra na justiça, enfim, uma coisa que depois de outro vídeo eu posso te dar mais detalhes. 13ª colocação com um empate entre Bahia e Sport, 5 jogos para cada time, ou seja, R$6 milhões. Toda essa turma está no grupo de excluídos, de não queridinhos da TV Globo. É muito pouco jogo. Seu time faz 29 partidas e só 5 delas sendo transmitidas em TV aberta. Bom, pulando da 13ª para a 9ª colocação, isso porque temos Botafogo, Grêmio, Internacional e Curitiba todos empatados com 6 partidas para cada um na TV Globo. Ou seja, o Botafogo, o Grêmio, o Inter e o Curitiba vão ter direito até agora a R$7.200.000 por transmissões de partidas na Globo. 7º lugar de Atlético Mineiro e Palmeiras, 8 jogos para cada um, ou R$9.600.000. O Atlético Mineiro navega sozinho entre os times de Minas Gerais, isso porque o Cruzeiro e o América jogam nessa temporada a Série B. O América já garantiu acesso e a gente já sabe que o Cruzeiro continuará na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, como foi adiante,
especialmente na Copa do Brasil, e na Libertadores acabou tendo menos jogos exibidos em TV aberta do Campeonato Brasileiro. A Globo, inclusive, utilizou a estratégia de colocar especialmente São Paulo e Corinthians para concorrer com os jogos transmitidos pelo SBT na Libertadores da América, alguns desses jogos do Palmeiras, o que justifica a presença do Palmeiras apenas na 7ª colocação. Sexto lugar nesse ranking ficou com o Vasco, que teve 9 jogos exibidos até agora em TV aberta, ou 10.800.000 reais. Bora para os times na cabeça, os times na parte de cima. Terceira colocação com um empate técnico entre Flamengo, Fluminense e Santos. Santos aparecendo muito bem nessa lista, todos esses 3 times com 10 partidas exibidas na TV Globo, ou até agora 12 milhões de reais. Segundo lugar com o São Paulo, que teve 11 jogos exibidos, vão render ao tricolor 13.200.000 reais, e a primeira colocação é do Corinthians, com 13 partidas exibidas na TV Globo, ou 15.600.000 reais. Corinthians sozinho vai embolsar o equivalente a, por exemplo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Fortaleza e Ceará somados. Só para vocês entenderem como essa balança não é nem um pouco equilibrada. A Globo tinha a estratégia de colocar Corinthians e Flamengo prioritariamente no pay-per-view, com a ideia de recuperar assinantes do pay-per-view que se mandaram em meio à pandemia do coronavírus. Ela precisou mudar um pouquinho essa estratégia, especialmente com o Corinthians, para concorrer com jogos exibidos no SBT de times paulistas, no caso do Palmeiras. Então, até por isso, o Corinthians teve várias partidas exibidas, foram 13. A gente teve o Corinthians e o São Paulo como os recordistas de jogos, pelo menos até agora. Ainda temos 8 rodadas pela frente daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. E queria muito que você usasse o espaço para comentários, para dizer o que você pensa sobre todos esses números que eu mostrei. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui, se inscrevam no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Para curtir é só apertar o like, o joinha que tem por aí. Aproveita e também ativa o sininho para passar a receber notificações de vídeos novos ou de lives que eu faço por aqui. Fechado? Prometo voltar tarde com mais informações exclusivas para vocês. Até lá, tchau, tchau!